Mais um edital da área de controle. Estamos falando sobre o TCE de Minas Gerais, né, que saiu na semana passada. Estamos a todo vapor produzindo aqui o nosso planejamento de estudos da LS para você que já dou um spoiler aqui, que é da contabilidade, para você que é do direito e para você que também faz engenharia, né? Nós teremos planejamento de estudos para esses três cargos e ainda vou comentar aqui sobre a possibilidade da gente abrir, né, um planejamento para você que é de outras áreas. A gente pode fazer uma adaptação aqui, né? Vou deixar tudo certinho. Então fica comigo aqui até o final que eu vou ser objetivo e falar como serão nossos próximos 18 meses. É isso aí, é uma prova muito distante, né? Temos bastante tempo para poder nos preparar para essa prova. Então, sem enrolação, você que é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve, certo? Você que já faz parte aqui, né, do nosso canal, então já chega deixando o like, porque você sabe que o conteúdo aqui é de qualidade, é objetivo, que eu não quero tomar seu tempo, porque afinal de contas a gente precisa estudar. Então, beleza? Já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, então vamos para cima. Se você aí não me conhece, meu nome é Hudson Magalhães, tá? Sou professor orientador aqui da LS Concurso e estou guiando aqui você para mostrar como será o nosso planejamento de estudos, que começa agora, segunda-feira, dia 22 de setembro. São 18 semanas que a gente terá aí pela frente, tá? Então, informações básicas aqui, né? Vamos lá, ficar aqui de lado. Banca Sebrasp, tá certo? Para o cargo de analista de controle externo, mas na verdade isso aqui, pessoal, é o auditor de controle externo, que a nomenclatura ainda não foi atualizada, mas já está em processo de acontecer isso. Então, na verdade, você está estudando para um cargo de auditor de controle externo, tá certo? Só um ajuste de nomenclatura aqui. Serão 30 vagas, tá certo? A distribuição está aqui do lado. Ensino médio, ensino médio, ó, ensino superior, né, nessas áreas específicas. Então a gente teve aqui o cargo de ciência da computação, que está dando o que falar. O pessoal está bem criterioso ali, dizendo ciências da computação e não deixa margem para outras, né, da área de TI, mas a própria resolução lá do TCE de Minas Gerais fala sobre outras formações também da área de tecnologia da informação. Então, eu tenho sugerido ao pessoal entrar em contato lá com a ouvidoria para poder ver se eles realmente esclarecem isso, né? É só ciências da computação com esse nome ou é permitido outras áreas, tá? Ciências atuariais, tá certo? Vou comentar aí, você que é você que é atuário, né? E quer participar desse concurso, a gente não está inicialmente com planejamento de estudo para esse cargo, mas a gente pode conversar aí, fazer uma adaptação, tá? Vou comentar sobre isso. Bom, ciências contábeis estamos com pós-edital agora, tá? Direito e engenharia. Todos os outros cargos ficam a mesma explicação que eu falei, né? Dá para a gente fazer uma adaptação e eu vou explicar isso melhor para frente. Bom, as inscrições, né, só vão começar em novembro, né? No dia 10 de novembro, é isso mesmo, não tá errado, né? Até o dia 9 de dezembro. Aí eu já até coloco aí uma informação para vocês, coloco um alarme, né? Porque tá tão distante, então a gente pode acabar esquecendo desse período aí, tá? Então, prova dia 25 de janeiro, só do ano que vem, né? Em janeiro de 2026. Então, um longo período de prova, de preparação, né? Para a prova. Então teremos tempo aqui para poder trabalhar com você. E isso, inclusive, vai permitir que a gente tenha uma necessidade de carga horária, né, menor ali por semana, né, teoricamente, né, para que você cumpra todo o edital. Então isso aí é ótimo para quem às vezes é sobrecarregado com trabalho, com filho. Então vai ser algo viável, né, de ser executado. Remuneração, pessoal, só para esclarecer aqui, tá? A gente tem um vencimento de 12.500, tá? Mais um auxílio alimentação de 2,73, mais um auxílio saúde de 937, certo? E no primeiro ano a sua remuneração vai ser isso aí. Somando dá uns 15.500, tá? Só que depois do primeiro ano você vai ser avaliado, né? Você vai ter a sua primeira avaliação de desempenho durante esse um ano que você trabalhou. E aí você fará jus ao adicional de desempenho, né? Uma gratificação de desempenho que é de 6.865. Aí o seu segundo ano, além de você, né, evoluir na carreira, você ainda vai ter a questão do adicional, que isso aí já vai para 22 mil, tá certo? Bom, passando aqui, ó, eu vou falar aqui das vagas, né? Essa é a distribuição de vagas que vocês estão vendo, tá? E aqui eu já coloquei para vocês a distribuição aí de discursivas corrigidas. Quantas pessoas, né, na verdade, serão classificadas para essa prova? Então veja que é um cadastro de reserva robusto, tá? Então não necessariamente você tem que ficar apegado só nessa quantidadezinha de vagas, né? É um órgão que tem necessidade de chamar servidor e a gente vai ter um amplo cadastro de reserva, o que indica, né, que o órgão tem interesse em chamar, como chamou, inclusive, no edital passado. Foram nomeados muitos servidores, tá? Bom, aqui a gente tem os cargos vagos, inclusive, tá? Hoje presentes. Veja que direito tem muito cargo vago, né? É um dos cargos que a gente está trabalhando aqui no pós-edital, são 105 cargos vagos.
Contábeis também tem 60, tá certo? Tem todas as outras distribuições. Engenharia aí, que a gente está fazendo agora também, tem 31. Infelizmente, a administração, né, que a gente esperava ter, economia também ficou de fora, tá? Então a gente acabou não tendo essas vagas nesse concurso, né? Mas veja também que eram poucos cargos vagos, né? Então isso justifica também eles não terem colocado. Tá bom? As outras formações estão aqui embaixo, né? De arquivista, comunicador social, psicólogo médico, tá? E aí eu prometo comentar sobre essa adaptação que a gente pode fazer. Aqui, pessoal, é a carreira, tá certo? Que eu coloquei aqui rapidinho, só para você ver que você começa no TC 59, tá certo? Esse é o início aí da carreira aí do analista, né? Que na verdade é o auditor. E aí, todo ano par, tá certo? De trabalho, né? Você sobe 3 posições aí nessa tabela, e todo ano ímpar você sobe um. Então, no caso, ano ímpar de trabalho é seu primeiro ano de trabalho, você vai subir um. Só que aí no seu segundo ano você sobe 2, ou 3, na verdade, né? Aí no terceiro ano, como é ímpar, você vai subir mais um nível, tá? E no quarto ano de trabalho você vai subir 3. Então, na prática aí, eu acho que uns 12 anos aí você já está no topo da carreira. Tá? Além disso, como eu falei, né? Auxílio alimentação, auxílio saúde, tem um auxílio creche de R$ 932 para você se você tiver filho. Se eu não me engano, eu não sei se até uns 4 a 5 anos, me faltou essa informação aqui agora. E o auxílio creche especial é para você que tem um filho com alguma deficiência, né? O autismo e tal, aí você se enquadra nessa situação, seu auxílio creche é um pouco maior, tá? Bom, antes da gente falar aqui, pessoal, exatamente do pós-edital da LS, para você que não conhece a LS, para você que está chegando agora, né? Não conhece o nosso trabalho, e aí me permita, você que já é aluno LS, fazer só uma explicaçãozinha que você já está cansado de saber, tá? Não pula aí esse vídeo, não. É o seguinte, o modelo da tarefa, né, da LS. Quando a gente está no iniciante, você que vai precisar estudar, você vai ter que estudar teoria, né? Então a gente vai indicar para você, nesse modelinho aí, eu recortei aqui para você visualizar, um modelo em que a gente vai falar, chega ali na aula 10, ó, estude da página 3 até a página 17, aí descansa ali 10 a 15 minutos, aí agora vai ali, estuda da página 18 até a página 31, né? E aí a gente vai fazendo um passo a passo, bem mapeadinho, para que você estude a teoria que necessita para poder fazer essa prova. Além disso, embaixo, né, a gente vai ter o que a gente chama de dicas e bizus, que são esses resuminhos do assunto que você está estudando, tá? Então, nesse caso aí, é o conceito de administração pública, né? Cargo em comissão e função de confiança. Embaixo vai ter ali uns resuminhos sobre o assunto que você está estudando naquela aula, tá? Esse é o modelo iniciante, tá? E aqui tem também o modelo experiente. Então, se você já estudou constitucional, já estudou direito administrativo, a gente não vai colocar de novo para você estudar do zero. Então, a gente vai trabalhar, né, com revisão e questão. Então, revise seu resumo aí de licitações, né, e faça essa bateria de questão aqui que a gente utiliza no TEC Concursos, tá? É o site de questões que a LS utiliza aqui, é o TEC Concurso. A gente vai estar utilizando, inclusive, para a teoria, o material agora do estratégia, tá certo? Então precisaria ter o estratégia e o Tec Concurso aí para a gente fechar tudo bonitinho. Então, assim, revisão e questão, você acaba avançando mais, né? Rápido, porque demora mais para poder ler o conteúdo. E aqui nas revisões a gente já vai colocar os cadernos todos montadinhos. Mesma coisa, vem entre as dicas de bizus com os resuminhos, tá? Pronto, passei, fiz essa explicação breve para poder te explicar como é que vai funcionar aqui o pós-edital, porque tem um lance interessante para você que vai entrar pela primeira vez aqui no pós-edital da LS, que é o seguinte. Pós-edital do TCE de Minas Gerais para o cargo de contábeis. Essas disciplinas amarelas aqui são as disciplinas básicas do concurso, tá? A gente colocou ali como se fosse uma disciplina extra, uma jurisprudência, né, de direito constitucional e direito administrativo, para você saber que a gente também vai trabalhar como se fosse uma disciplina a mais, né, para que você reforce bastante constitucional e administrativo, que tem sido uma tendência muito grande das bancas cobrar jurisprudência, né? Então a gente vai dar uma caprichada nisso aí. Como eu falei, são 18 semanas, tá? E no experiente, caso você já tenha todas as matérias, né, pelo menos boa parte delas, você deve girar em torno de 13 tarefas por meta, tá certo? Ou seja, se você já é aluno LS aí, já acompanha, já faz seu planejamento, você sabe que 13 tarefas por meta é um ritmo bem leve em se tratando de um pós-edital, né? É bem leve mesmo. Mas por quê? Porque é um conteúdo que não é extenso demais aqui para contábeis, e a gente tem um tempo muito grande, são 18 semanas. Então, como diluiu, 13 tarefas por meta para você que já tem um conteúdo estudado e vai entrar só de revisão em questão, dá para poder fechar tranquilo e com qualidade. Então, dá 24 horas por semana, né? Então, você consegue fazer isso aí. Se tiver sobrando tempo, né, aí a gente consegue ver outras formas de fazer uma lei seca, de tentar trabalhar outras coisas. Isso aí é bom porque dá para você estudar com profundidade e pegando os detalhes até lá, né, sem agonia. E o híbrido, o que é o híbrido, né, para você que nunca fez um pós-edital aqui na LS?
é a mistura do iniciante com o experiente. A gente vai poder colocar para você as duas opções, tanto a opção de você estudar aquele conteúdo, quanto a opção também de você já fazer as questões. Por que isso é interessante? Porque, no caso, tem determinados assuntos que você, dentro de um direito constitucional, você fala, olha, direitos e garantias fundamentais, eu já estudei isso aqui, pô, é um assunto que eu domino, então eu vou fazer o experiente, eu vou pegar já a revisão em questão. Agora, tem assuntos, pô, controle de constitucionalidade, por exemplo, pô, eu sempre me bato, toda vez que eu peguei para estudar esse conteúdo foi meio rápido, nunca estudei ele com calma, então aproveitar esse momento agora, eu gostaria de estudar. Então, lá vai ter a opção também de qual é a aula que você deve seguir, qual é o passo a passo que você deve fazer para poder estudar esse conteúdo na aula. Então, tem as duas opções, né? Para você observar de acordo com o assunto, se você deve se debruçar na teoria ou se você pode seguir direto para as questões. Então, o formato aqui para contábeis, né? Se você fizer no modelo híbrido, tá? Se naquela disciplina você precisar do híbrido, aí na verdade, tudo, né? Se você colocasse tudo no híbrido, seria 16 tarefas por metro. Ou seja, se você é iniciante mesmo, você vai entrar com 16 tarefas por metro, que continua sendo leve em se tratando de um pós-edital. Isso dá, em média, umas 30 horas semanais aí, dá para poder fechar essas 16. Se você tá híbrido em alguma, se experiente em outras, aí você vai ficar no meio termo, deve dar umas 15, umas 14 aí por meta, tá certo? Mas para você ver que, independente de estar no híbrido ou no experiente, é uma carga horária que dá para poder fechar nesse pós-edital. Vamos para o direito agora? Bom, no direito a gente já tem um edital muito mais robusto, né? Caíram muitos direitos aí, e aí a gente teve um pós-edital um pouco mais pesado, mesmo com as 18 semanas, né? Mesmo com esse tempo. Mesma coisa aí, ó. Eu coloquei aí em amarelo e até em laranja as disciplinas das básicas, só que essas laranjinhas aí do direito administrativo e constitucional, ele também faz parte da específica. Então você vai ver direito administrativo e constitucional tanto na básica quanto na específica. Então eu deixei ele em laranjinha, né? O restante aí é da específica e discursiva, tá? É bom lembrar que a gente vai acompanhar vocês nas discursivas também, indicar aqui cursos, né, com correção, para que você faça, treine, e toda semana a gente vai colocar o treino de discursiva, informar para você qual é a discursiva que você deve mandar, né, para o corretor. Então você não compra ainda curso de discursiva por fora, tá? Aguarda nossa orientação, vai ter cupom de desconto para aluno LS também, porque aí a gente vai orientando você dentro do que a gente indicou, né? Quais são as discursivas que você vai treinar, a hora que você envia, tá bom? Então aqui falando sobre direito, para quem vai entrar, mesma coisa, né? Aqui para quem for entrar no experiente, vai ter uma média de 16 tarefas por meta e precisa de umas 30 horas semanais, né, para poder fechar isso. No híbrido já é bem mais pesado, afinal de contas você vai ter a oportunidade de estudar toda a teoria. Então, para estudar a teoria realmente fica muito mais pesado. São 21 tarefas por método que exigem umas 38 horas semanais. Tô lá um pouquinho, tô com o pé no experiente, tô com o pé no híbrido. A gente vai tentar encontrar um meio termo aí. Aí deve ficar entre 17, tá? 18, 19, depende aí do quanto você está precisando de teoria. Vai se aproximar cada vez mais dessas 21 tarefas, tá? Bom, para engenharia, né? Aí aqui agora a gente está com as básicas, né? Normal, veja que as básicas são iguais para todos os cargos, e aí eu vou comentar sobre os outros pós-editais aqui que a gente poderia fazer adaptado, né? Para você que não é nem contábil, nem direito, nem engenharia, né? Atuário, por exemplo. Aí a gente vai manter essas básicas aqui e a gente vai colocar ali as metas para você também, as tarefas de obras, né? Da parte de planejamento, norma, fiscalização e legislação, edificação hídrica e rodoviárias, que é o clássico aí, sempre cai para a engenharia, tá? E também trabalhar com vocês as discursivas. Bom, aqui, né, nas 18 semanas do experiente, você vai trabalhar com 17 tarefas por meta, né, necessário ali umas 32 horas semanais, e caso você venha para a teoria, 19 tarefas por meta, 36 horas semanais. Não muda muito, né, então na faixa ali, se você tiver um pouco precisando de um pouco de híbrido, talvez gire 18, tá certo? Então, basicamente, esse é o formato dos 3 que a gente vai fazer, e aqui eu quero falar para você, como as básicas, né, desse concurso, elas são iguais para todo mundo, né, para todos os cargos. Então, por exemplo, o cargo de atuária, né, ciências atuariais, ele basicamente vai ter toda essa estrutura aqui de amarelo e a específica dele é atuária, é ciências atuárias. Só existe essa matéria, né, na parte específica. O que é que a gente pode fazer? Montar um planejamento para você que quer fazer esse cargo, você vai estudar todas as básicas com a gente e você estudar por fora a sua disciplina, tá certo? De atuária.
Você que é médico, a mesma coisa, vai ter as básicas, a gente monta tudo para você e você dá conta de fazer a sua medicina lá por fora, tá certo? Então, dá para poder montar algo para você, porque querendo ou não, você já otimiza muito seu tempo, você já recebe toda essa outra parte, né, mastigada, e seu trabalho agora vai ser ter que estudar ali, buscar material para estudar a específica. E claro que, tendo um consultor aqui, né, te acompanhando, a gente pode te orientar a como estudar esse seu conteúdo aí, por mais que a gente não esteja trabalhando ele, mas te orientar como estudar ele de uma maneira mais eficiente, tá? Porque é só seguir, digamos assim, a mesma metodologia que a gente vai estar colocando para poder estudar esse outro conteúdo, tá? Bom, agora a pergunta aqui, né? E se eu não tiver todo esse tempo? De repente você olhou aí para essa quantidade de tempo, né? De tarefas que eu falei e achou que está bem apertado para você, sua rotina, seu filho, etc. Então, o que é que a gente pode fazer? Como todo pós-edital, a gente vai trabalhar com uma ferramenta estratégica que se chama mapa de relevância. Eu coloquei um exemplo aqui do português. O que é o mapa de relevância? A gente vai pegar a incidência, né, dos assuntos ali, segundo a Sebrasp, tá certo? Vai levantar, fazer um levantamento da incidência, vai ver a dificuldade dessa disciplina, né? Às vezes a gente coloca ali, tem peso, não tem, enfim, gera uma série de dados para poder ver a relevância desse assunto na sua prova. E não é você fazer um levantamento só de incidência, é você observar aqui, ó, que substituição de palavras, né, e reescrita de frases tem relevância 9. E se você pegar direitos sociais lá do direito constitucional, ele está com relevância 5, por exemplo, tá certo? Lá na tabelinha da relevância do constitucional. Eu posso cravar aqui, e isso vai te servir de direcionamento, que é melhor na situação em que eu não posso estudar os dois, é melhor eu gastar meu tempo estudando substituição de palavras do que eu estudar os direitos sociais do direito constitucional. Quando você tem uma tabela só de incidência, você não consegue ver isso, porque você só consegue ver o que é prioritário dentro da mesma matéria, entendeu? Tal coisa caiu 35% das questões, e a outra 7%. Então, claro que cai muito mais o assunto que tem 35%. Mas você não consegue fazer a comparação entre duas matérias, entendeu? O 18% de constitucional pode ser maior, né, do que o 15% de uma matéria como direito administrativo, né, lá dentro da tabela deles. Então aqui você tem essa visualização do que é mais relevante para a prova, independente das disciplinas, tá certo? Então isso vai guiar você, porque caso você não tenha tempo suficiente, você, por exemplo, para português, pode dar uma negligenciada ali na crase, na ortografia e acentuação, regência nominal e verbal, porque nessa tabelinha nossa aqui, né, em tese, seriam assuntos menos relevantes. Então você gastaria mais energia no que mais importa, né, no mais relevante, e deixaria um pouquinho de lado, faria menos questões do que é menos relevante. Isso aí faz enxugar um pouquinho a sua carga horária semanal ali necessária para poder fechar a meta, tá certo? Bom, e além disso, tá certo? Aqui a gente não vai só te mandar meta, a gente vai estar fazendo análise de desempenho. Você sempre vai estar preenchendo, né, os seus resultados dentro da sua área do aluno e a gente aqui, o seu professor orientador, vai estar fazendo esse acompanhamento, verificando ali suas notas e as notas dos outros alunos LS que também vão estar fazendo seu cargo no pós-edital para poder fazer um comparativo, verificar se você está acima ou não dessa média, né, da LS aqui, que já é uma média alta, né? Quem está estudando aqui com a gente presume e o pessoal é bem mais elevado do que quem está sozinho fazendo tudo errado lá fora, né? Então, assim, você já vai estar alinhado ali com seus concorrentes e a gente ajustando aquilo que você precisa melhorar, né? Quais são os pontos que você mandou mal, passar revisão, passar reforço daquilo que você precisa fazer. Juntou isso ao longo do pós todo, mais para o final a gente vai fazer um negócio que se chama revisão direcionada, que é pegar todos os assuntos que foram feitos ao longo do pós-edital, né? Que você tirou uma nota muito abaixo uma galera mais top ali, dos 5% melhores alunos ali do pós-edital, né? E aí verificar que, olha, você tirou até 82% ali numa bateria de questão e a princípio a gente pensou que era bom, né? Mas, poxa, a gente viu aqui que a média ali do pessoal bateu 95, então seu 82 não foi tão bom quanto a gente poderia ser, né? Já que outras pessoas conseguiram. Então vamos tentar trabalhar isso aqui, porque esse assunto é relevante, é relevância 10, então a gente consegue fazer um mapeamento dessa forma aqui também, tá? A gente também vai trabalhar aqui, viu, pessoal, com materiais complementares, né, compilado de jurisprudência para você, né, que a gente mostrou ali, tem as tarefinhas de jurisprudência, mapa de calor, né, que nada mais é que lei seca com as coresinhas ali, os artigos pintados com cores que vão de cores mais quentes para as cores mais frias, mostrando para você quais são os artigos que mais caem nessa legislação, legislação bisurada também, e tudo isso aqui que eu estou falando é gratuito para você que é aluno LS, tá? Não tem um custo a mais, não. Você vai receber o material ali de legislação bisurada, tudo marcadinho, o salvo, o exceto lá, bem grifado, para te ajudar na hora da lei seca, tá? Então, isso tudo aí é fornecido para os alunos LS.
Bom, e aí, por fim, né, se você ainda não é aluno LS, você quer entrar aqui para a consultoria para poder fazer essa reta final com a gente, tá? Você pode entrar em contato aqui comigo, né, nesse QR Code que está aqui do meu lado, tá certo? Embaixo aí do @Prof. Hudson Magalhães. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue aí agora, tá? No Prof. Hudson Magalhães, para tirar todas as suas dúvidas lá comigo, falar aí, ou até sobre LS mesmo, se tem alguma dúvida de como é que funciona, pode agendar uma conversa aí comigo nesse QR Code, né, que está embaixo aí do arroba, ou você pode também entrar aqui no QR Code do meio, tá, para conhecer toda a equipe de professores orientadores aqui da LS, né, ou então agendar com um professor orientador da sua escolha, né, afinal de contas você pode acompanhar algum professor daqui, tenha preferência por ele, e aí você entra lá e faz esse agendamento aí para trocar uma ideia com ele antes de começar, tá? Basicamente é isso, né? A gente vai ter o programa de estudo, acompanhamento com o professor orientador, essas análises de desempenho que eu comentei para você, com o comparativo com outros alunos, resuminhos ali, né? Enquanto você tiver as atividades, tem os resuminhos, cadernos de questões montados, mapa de relevância, mapa de calor da lei seca, né? E, além disso, você ainda tem uma área do aluno repleta de gráficos e informações que permitem você também estar fazendo o acompanhamento ali da sua evolução. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você não demore, né, para poder entrar nesse pós-edital aqui com a gente, né? A gente tem tempo, mas também começar atrasado não é uma boa decisão, tá? Então venha estudar com a gente, porque eu sou ex-aluno da LS e eu digo que existem duas fases da minha vida concurseira, né? Quando eu era aluno, quando eu era sozinho, né, estudando e errando tudo e sem orientação, e depois que eu entrei na LS que as coisas guinaram e aí eu comecei a ter todas as minhas aprovações em concurso, até que, enfim, eu passei para auditor de controle externo aqui do TCE de Pernambuco, né? E aí pude aposentar a caneta e eu espero que você possa aposentar a sua muito em breve. Então, show de bola, muito obrigado aí. Deixa aqui o seu like se você não deixou até agora, tá? E se inscreve aqui no canal, porque afinal de contas a gente sempre está trazendo conteúdo de qualidade aqui. Valeu? Tô indo nessa, até a próxima.